Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado para sempre, engrandecido seja o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória e todo o louvor digno de receber adoração. Nós estamos felizes pela oportunidade que os céus nos concedem de estarmos juntos em mais uma edição de um janeiro profético. Estar nessa casa constitui um privilégio, uma alegria. Ver aqui os pastores, toda esta família que se reúne neste endereço. Eu estou muito feliz pela amizade dos irmãos, pela amabilidade do vosso pastor, que me concede 1, 2, 3 vezes no ano estarmos juntos. E da última vez que eu estive aqui, eu não lembro quando foi, mas não foi no janeiro, né? Foi ao longo do ano, né? E agora retornar aqui no janeiro profético, referente ao mês de agosto, e ainda é um privilégio, porque eu sou de agosto, né, irmão? Eu nasci dia 29 de agosto, hashtag fica a dica para presente. Meu Pix é 19991924229. E quem faz aniversário no mês de agosto? Olha aí, ó, só os melhores. Parabéns profético para vocês. Se hoje é agosto, né, pastor? Como o pastor disse, eu estou pregando desde o dia 1º. Então eu fiz alguns meses, eu fiz 3 vezes. E deu certo que minha família viajou comigo, pelo menos uns 15 dias desse ano já. As crianças estão de férias, né? E aí eu ministrei 3 dias em Rondônia, Goiás, enfim. Só sei que preguei 3 dias no mês de abril. E minha esposa é de abril. Falei, minha filha, você já está cheia de presente. É muita bênção para pouca prova, e você está bem demais, né? Mas fica aqui os parabéns proféticos aos irmãos de agosto, tá bem? Deus abençoe vocês sempre e muito. Trouxe um coração aí sensível, ouvidos atentos para ouvir a palavra, diga aleluia. E, irmão, eu estava vendo o cartaz aqui de vocês, do janeiro, vocês estão muito bem servidos aqui, só pastores assim, né? Alto nível, e aí de repente vem uma quarta-feira assim para dar uma quebra, né? Ontem o pastor Alex estava aqui, né? O pastor Alex é fenomenológico, né, irmão? E é nosso lá, da Debrais, homem de Deus, eu amo ouvi-lo, e vai continuar amanhã, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quem está aqui desde o início? Olha aí, que legal. Quem começou hoje vai até dezembro. Então quer dizer que se não levantar a mão, você não vem amanhã, né, irmão? Abra sua Bíblia, por favor. Livro histórico de Samuel. Segundo livro. Segundo livro histórico de Samuel, capítulo 23. O pastor me deu um tempo, eu quero honrá-lo, até porque vocês estão 12 dias, né, e eu tenho uma jornada ainda, eu volto para casa ainda hoje, e eu quero deixar aqui nesse altar uma mensagem que está ardendo no meu coração, pautando-me desse texto. Capítulo 23, eu quero ler com os irmãos 2 versículos, o de número 11 e o de número 12. Vamos lá? E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este
pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Vamos ler a última parte? Telão, vocês podem colocar para mim a versão Almeida Corrigida Fiel? Almeida Revista Corrigida, por favor. Eu quero ler. Isso, muito bem, parabéns. E o Senhor operou um grande livramento. Vamos ler essa parte? 1, 2, 3, já. E o Senhor operou um grande livramento. Muito bem. Eu preciso da sua atenção para nós introduzirmos essa linha de raciocínio, porque estamos diante de um texto sagrado, de cunho histórico, trazendo para nós alguns nomes. Se você já leu o capítulo 23, você vai observar que existem muitos nomes que o escritor trouxe a lume, que são os valentes de Davi. Eu estava dias atrás fazendo uma leitura e me deparei com esse cenário de feituras de homens e debrucei numa leitura intensa para entender a história desses homens. E eu vou dizer aos irmãos que alguns eu fiquei assim impactado, outros sinceramente eu fiquei desinteressado. E aí eu disse, não, peraí, vou estudar mais um pouquinho. E eu fui pautando-me, usando uma ferramenta da hermenêutica, que é o sermão biográfico. Aí eu fui botando os nomes e fui traçando a biografia. E esse personagem aqui, dos 2 versículos que lemos, que é o 11 e o 12, me chamou a atenção e eu debrucei, uma leitura um pouco mais intensa, e pude pensar algumas lições que eu quero deixar aqui com os irmãos. Mas esse texto aqui me fez fazer uma ponderação, e eu ponderei com os alunos do nosso Instituto Teológico quando um aluno perguntou assim para mim na aula de hermenêutica: Pastor Otoniel, existem textos da Bíblia que nós já estamos familiarizados, né? Eu disse sim. Dependendo do seu ano de cristianismo, alguém cita lá, você já sabe o que é. Meu irmão, dependendo do seu ano de cristianismo, se alguém dizer assim, vamos ler Salmo 23, você sabe o que está escrito lá, né? Aquele que habita no esconderijo. Não, você sabe que é o Salmo 23, o Senhor, meu pastor. Normal, normal. E aí ele disse assim para mim, pastor, sendo assim, nós não somos tendenciosos a, quando lê um texto, dizermos, conheço. Esse eu já conheço. Eu disse, sim. Ele falou, então, pastor, o que fazer? Aí eu trouxe para ele uma linha de raciocínio. Eu falei, olha só, existem 2 textos dificílimos na Bíblia de se pregar. 2 textos dificílimos de se pregar. O primeiro texto na Bíblia difícil de se pregar é o texto fácil. Por que o texto fácil é difícil? Porque o leitor ou ouvinte, ao lê-lo ou ao ouvi-lo, é remetido a um desinteresse pela facilidade, pela excessividade de leitura, enfim. Ele vai dizer assim, ó, mas de novo esse Zaqueu que nunca desce ou sobe dessa árvore, Jesus tem misericórdia. Esse Bartimeu que não vê, já tem 20 anos aqui na igreja, todo mundo fala desse Bartimeu. Você vai ser tendencioso a dizer assim, mas de novo, pastor, não tem outro texto, não? Não é? É. E daí? E daí que não é problema meu, é de quem pensa assim, eu vou fazer o quê? Aí o outro extremo que eu disse para o menino, se o primeiro texto difícil de se pregar, escute bem, se o primeiro texto difícil de se pregar é o texto fácil, o segundo texto difícil de se pregar é o difícil, pela alta complexidade, e alguns pela alta periculosidade doutrinária. Aí você lê complexo demais, ou arriscado, o que é que você diz? Não, isso não é para mim não, isso aí é para o pastor Marlon. Não, isso aí é pobreiro. Não, e para que eu vou mexer com isso? Não, isso não. E você pode desdenhá-lo pela facilidade ou desinteressar pela complexidade. Aí eu disse para ele assim, só que não pode existir, não pode acontecer isso em um coração sensível e ouvido atento. Por quê? Porque Deus sempre tem
uma palavra para o nosso coração. A Bíblia é um poço profundo, a nossa corda é curta, a cacimba é rasa, e ele sempre vai nos ensinar algumas coisas. Então é tão interessante essa arte da pregação, porque se o texto é fácil e você vai explicá-lo, o Espírito Santo vai apanhá-lo e vai conduzir no coração e no ouvinte daquele necessitado. E se o texto é complexo, o Espírito Santo também vai esclarecer a quem precisa e a quem necessita. Então, de um jeito ou de outro, quem veio atento, quem veio desejoso, quem veio sensível, o fácil fica saboroso e o complexo fica fácil. E você sai daqui cheio do poder da palavra e acabou e ponto. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Por causa desse texto. Porque esse texto aqui vem citando muitos nomes. Homens que lutaram, pelejaram com Davi, e você passa por eles e, tranquilo, eu não vou aprender nada com esses homens. E é um deles que eu quero trabalhar hoje com vocês aqui. Então, escute bem. A história desse personagem aqui, por nome Samá, tem início lá na caverna de Adulão, de 1 Samuel 22. Então, olha só, deixa eu resumir para você aqui. Depois que o Davi vence o Golias, depois da peleja, o Davi ficou famoso, a mulherada começou a cantar, o Davi matou mais do que Saul. O Saul, dotado de um sentimento de inveja, empreende uma perseguição. Perseguindo, o texto sagrado diz que o Davi vai se encavernar, ele vai se refugiar lá na caverna de Adulão. Só que quando ele chega lá, o texto sagrado diz para nós que já tem 400 homens, endividados, escondidos, marginalizados, escanteados, homens que não eram mais bem vistos, bem quisto, bem-vindo para a sociedade. Eles eram a escória da sociedade. O texto sagrado usa o termo assim, eram homens que viviam em aperto. Então eram homens falidos, homens quebrados, homens destituídos e destruídos. Entende? Eram homens que não tinham mais nenhuma expectação, homens que não tinham mais sonhos, família abandonou, ele se auto-abandonou, autocomiserou, vítima de muitas coisas, homens que não tinham mais jeito. Davi chegou lá e era uma somatização. Pensa, 400, aí chegou mais e cada um lá tinha uma história. Porque eu fazia. Porque eu era, mas me quebraram. Porque eu tinha, mas aí me roubaram. Porque eu estava, aí me tiraram. Cada um tinha uma história. De repente o Davi chega e fala o quê? Então, eu sou rei. Fui ungido a rei. A pessoa falou, irmão, aqui está todo mundo quebrado, não louco. Mas tá bom. Chegou mais um. Aí que fica legal a cena, porque quando o Davi chega nesses 400, a Bíblia diz que ele vai ressignificá-los, restaurá-los. E há um recomeço na vida de cada um deles. E agora, de 400 homens falidos, quebrados, destituídos e destruídos, Davi vai fazer seus 400 homens, 400 guerreiros, 400 valentes. Pastor, legal. E quem foram eles? Então, só para você ter uma ideia. 1 Crônicas, capítulo 12, diz para nós que o mais fraquinho, o menos habilitado, sabe aqueles assim, o menos favorecido, valia por 10 de outros exércitos. Pastor, se o ruinzinho era isso, imagine o top. Pois é, o top, o mais habilidoso, valia por 1000 dos outros exércitos. Já imaginou Davi treinando esses homens? Eu fiquei pensando nessa cena do Davi treinando esses homens. Parece que eu estou vendo o Davi entrando na caverna e dizendo assim, vamos mudar a história de vocês. Vamos ressignificar tudo isso aqui. Eu vou fazer de vocês os meus valentes. E, irmão, e eles acreditaram no homem. Acreditaram no Davi. E parece que eu vejo ali um ato gracioso. Dias atrás, abre aspas, dias atrás alguém disse assim para mim, pastor, como é que se prega graça, como é que se prega graça no Antigo Testamento? Eu falei, meu irmão, tantos textos, esse é um dos tais. Quem é que entraria numa caverna dessa e restauraria? Quem é que entraria numa caverna dessa e recomeçaria? Quem é que entraria numa caverna dessa? Só Jesus mesmo, só Jesus entrou nas minhas cavernas. Só Jesus entrou nos meus endereços perdidos, só Jesus entrou nas minhas falências, só Jesus entrou nos meus caminhos destituídos e destruídos e disse assim, vai ser obreiro, vou usar, vai trabalhar, vai ser pai de família, entende? Então, a caverna de Adulão é um endereço assim de uma graça extremamente extraordinária, mas só a título de lampejos, tá?
Estou vendo Davi entrando lá, e o salmista também diz para nós, né, que Deus é especialista em tirar do pó e do monturo necessitado e fazê-lo sentar entre os príncipes, mudar a vida deles. E foi isso que o Davi fez. Ponto. Depois dessa rápida introdução, vamos falar de quem? Samar. Porque já pensou, irmão, se eu chegar aqui e falar assim, ó, hoje eu quero pregar sobre os 400 homens de Davi. E, irmão, ia acabar o janeiro profético, eu estaria ainda aí no 200 e pouco. Não dá, obviamente que não dá. Então, só para você entender, ó, de 400, a Bíblia classifica 37. Destaca 37. Dos 37, destaca 3. E hoje, dos 3, eu vou falar de 1. Só que você ficou interessado, ou talvez ficou dos 3. Não dá para falar do 37, nem dos 400. Os 3, ó. O primeiro, Samar, que nós lemos, tá? O segundo, olha o nome do rapaz, Josebe-Basebete. O outro era Eleazar. Só para você pensar, quem foi o Josebe-Basebete? Aqui, em 1 minuto eu falo dele, porque o enfoque hoje é o Samar, tá bem? Ó, parece que eu estou vendo Davi entrando na caverna, dizendo assim, ó, você quem é? Eu sou Josebe. Josebe de quê? Basebete. E você quer ser guerreiro? Bora treinar? Então vem cá. Vem cá que eu vou lhe dar um instrumento. E a Bíblia diz que ele ficou exímio na lança. Parece que eu estou vendo o Josebe, Davi, não é por nada não, mas eu sei que eu estou quebrado, falido, destruído, mas todo guerreiro tem uma espada. Por que você vai me dar uma lança? Porque aqui o Davi ensina para nós. Eu não preciso ter o instrumento que a maioria tem. Então anota aí para você pregar depois. Josebe-Basebete é o personagem que foi exímio na lança, e a Bíblia diz que com uma lança ele matou 800 homens de uma só vez. Pastor, então por que destacar o Josebe? Só para ficar claro para nós. Quem é que foi que lhe disse que você precisa ser bom no instrumento que todo mundo tem? Você pode ser bom naquilo que foi lhe dado à mão para fazer. Pastor, não entendo. Dá uma olhada para a igreja para ver. Tem gente que é bom fazendo o quê? Cantando. E outro, pregando. E outro, recepcionando. E outro, nos bastidores. E aí cada um faz aquilo que foi chamado com habilidade, com excelência, com perfeição. E o nome do Senhor é glorificado e ponto. Esse é o Josebe. Depois você medita um pouquinho mais nele e prega, que vai ser muito legal. Pastor, qual é o outro antes do Samar? Eleazar. Quem foi Eleazar? Pois é, a Bíblia diz que Eleazar tem um fato marcante. Quem tinha a visão holística do Eleazar lutando na guerra, a percepção que se tinha é que a espada estava grudada na mão dele. Aí você vai ler os comentaristas, irmão, eu amo ler comentaristas, porque comentarista é um barato, eles comentam o que quer. Aí teve um que disse assim, ó, a espada estava grudada na mão de Eleazar porque o sangue escorria na lâmina, descia para o cabo e a mão grudava. Aí outro disse assim, ó, não, nada a ver. É uma espécie de uma canseira muscular, uma exaustão muscular no antebraço, nas mãos, uma espécie de cãibra que grudava a espada. Isso são os comentaristas. A Bíblia diz que o Eleazar se cansava, mas não largava. Se cansava, mas não largava. Então eu fico com o que a Bíblia diz, que o Eleazar ensina para nós. Canso, mas não largo. Canso, mas não largo. Canso, mas não largo. Pastor, não entendi. Até você não entendeu, eu vou ficar aqui, ó. Eu canso, mas não largo. Ó, só para ter uma ideia, eu gosto dessa questão da vida cristã em movimento. A vida cristã, ela sempre é em movimento, você percebeu? Aí, você percebeu que a igreja nunca para? Ó, depois do janeiro profético, vocês vão ter o quê? Alguma outra coisa. Pastor, não tem ainda, fique tranquilo que o pastor vai inventar. Pode ficar em paz, é normal isso aí. Normal. Esses dias, eu preguei no janeiro profético de um amigo, aí ele falou assim, ó, tem como você vir no fevereiro? Falei, pastor, vai fazer fevereiro profético? Ele falou, não, fevereiro eu faço fé-vereiro. Falei, ó, e não é que eu vou estar lá de novo, meu irmão. Não adianta, você vai ver qualquer outra, vai tendo. Pastor, então depois do janeiro profético aqui na CCR, vai ter fé-vereiro. E aí, algum março, alguma coisa. Em abril, o mês das portas abertas. E maio, pode ficar tranquilo. Agosto de Deus. Irmão, vai ter um bocado de coisa. Por quê? Porque a igreja é sempre em... Por quê? Porque o Cristo dela se movimenta. Jesus nunca foi uma estação.
nem o aeroporto, nem o heliponto. Jesus sempre foi o quê? Um caminho. Porque em Jesus você se move, em Jesus você se mexe, em Jesus você muda. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Não existe inércia em Jesus. Sempre Ele está em... Jesus andou tanto, irmão, que um dia até andou em cima das águas. Olha só, esse Jesus que nós servimos, ele sempre é dessa questão do andando. Aí tem um salmista que diz um negócio muito interessante. O salmista fala assim, ó: aquele que leva preciosa semente, andando e chorando. Lembra desse verso? Simples, né? Simples e maravilhoso de meditar. Andando e chorando. Quem aqui gosta da língua portuguesa? Quem gosta da língua portuguesa? Gramática normativa, análise sintática e morfológica. Quem gosta? Ninguém. Vou embora, pastor. Dá licença que eu vou embora. Irmão, é chato demais a língua portuguesa, né? Aí esses dias eu estava lendo esse salmo, pastor, andando e chorando. Falei, vou pesquisar essa palavra. Na gramática normativa, toda palavra que termina com NDO é gerúndio. NDO, andando, chorando, indo, entendeu? NDO, gerúndio. Por quê? Porque na verdade é uma ação contínua. Pronto, explicado. Aí o salmista fala assim, ó: andando e chorando, ação contínua. Andando e chorando, gerúndio. Andando e chorando, ação contínua. Eu falei, legal, explicação na gramática. Mas aí, Espírito Santo, o que o senhor tem para me dizer? Eu tenho o costume de pegar a Bíblia, abrir, colocar na cabeça e ficar. Eu abro, literalmente, fico na cabeça pensando no texto. Ué, pastor, por que você faz isso? Porque o problema é meu, irmão. O problema é meu. Não tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada com isso. Só estou dizendo. E aí, eu fiquei pensando, por que o texto diz andando e chorando? Só para explicar para nós que era uma ação contínua. Aí o Espírito Santo disse, percebeu, Toniel? Falei, o quê? Que é andando e chorando? Falei, sim. Pois é, porque quem é que foi que lhe disse que para chorar tem que parar? Pastor, não entendo. Pois é o Eleazar. Mas não larga. Cansado, mas não larga. Chorando, mas não larga. Estou falando com gente que começou 8 dias atrás. E o diabo diz, depois dessa luta, você não vai. Aí você estava aqui no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia. Estou falando com alguém que não era nem para estar aqui hoje. Aí o inferno, não, depois dessa ela não vai mesmo. O céu diz, vai, porque ela entendeu que está na luta, está na guerra. Cansa, mas não larga. Cansa, mas não larga. Aleluia. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Vai cansar, mas não vai largar. Vai cansar, mas não vai largar a espada. Tem alguém recebendo essa palavra aí? Não vai largar a espada. Esse era quem? Eleazar. E aí nós chegamos no Samar. Então nós falamos do primeiro. Qual é o nome dele? Faz 10 minutos que eu falei, irmão. É o agosto, não tenho 8 dias já. Josebe Bacebete. Não bonito de botar em fio. Josebe Bacebete. É. E o outro? Eleazar. E o nosso personagem a preço? Samar. Então eu quero, depois dessa rápida introdução, comecei 10:09, agora são 9:18, 28 minutos. É muito tempo, né, irmão? Então não foi introdução, não, desconsidera. Já é o sermão. Esse professor de hermenêutica pira, né? Vamos lá. Quando você apanha um versículo, escute bem. Quando você apanha um versículo, não entendi. Leia o capítulo. Ih, pastor, não entendi. Leia o anterior. Ih, pastor, não entendi. Leia o livro. Pastor, e ficou difícil. Então você vai lendo a Bíblia toda. Pastor, também não entendi. Peça para Deus lhe levar, porque aí acabou. Mas eu sei que você não vai fazer isso. Por que eu estou dizendo isso para chegar onde eu quero agora? Quando eu li os 2 versículos, 11 e 12, eu entendi que eu precisava analisar a minúcia do versículo para chegar numa compreensão. Aí, vamos estudar quem foi Samar. Não tem outros endereços que fala dele. Não tem contexto, a não ser a origem de lá, da caverna de Adulão, com o Davi
compondo os 400, ok? Aí você usa uma ferramenta chamada exegese. É quando você pega a palavra e vai na raiz etimológica dela. Vocês sabem disso. Aí a palavra samá, o nome samá, obviamente que na cultura oriental tinha todo um contexto de propósito, do que a família estava vivendo, o que o pai estava sentindo, a ponto de botar um nome no filho. Hoje no Brasil não. Hoje, por exemplo, você tem esse nome por quê? Você chama isso por quê? Você tem esse nome por qual propósito? No Brasil não tem essa cultura. Eu tenho um amigo que o nome dele é José Maria. Aí a irmã dele é Maria José. Pastor, qual é o problema desse? Nenhum. Por exemplo, por que Marlon? Por que Otoniel? Eu perguntei ao meu pai por quê. Meu pai falou que tinha uma dupla na época dele que chamava Otoniel e Osiel. Aí meu irmão nasceu, botou Osiel. Eu nasci, pronto. E daí? E daí que eu não tenho nada a ver com isso, irmão. E olha o nome do meu pai, Jovaldino. Tem alguém? Se tiver um Jovaldino aqui, tem o quê? A Val Divino, é o divino com Val. Aí daí tá. Aí agora, eu nunca vi ninguém com o nome do meu pai. Sabe qual é a matéria da teologia que estuda isso? Da teologia sistemática? Onomatologia. Então vamos lá. A palavra samá significa desolado, desolação, vazio, algo que fora devastado. Alguma coisa aconteceu na família de Samá a ponto de o pai botar um nome. Samá. Esse aí vai chamar Samá. Só que aí a palavra desolado tem vários aspectos. Por exemplo, no aspecto teológico é quando Deus entra com juízo em alguma terra e aí a terra se torna devastada. No aspecto emocional, é quando alguém perde um trauma, um luto, uma perda, e aí as emoções são abaladas, aí fica lá chorosa, né, um processo de solitude, e aí alguém fala, e fulano, tadinho, está desolado. Aspecto emocional. No aspecto geográfico, por exemplo, é quando uma terra, ou num bairro, uma cidade, um vento forte, uma chuva, e aí um caos, e aí a terra fica o quê? Desolada, vazia, devastada. Esse era o nome do garoto. Imagine. Ah, pai, como é que é seu nome? É desolado. O quê? Desolação. Como? Vazio. Quê? Devastado. Quando eu li esse versículo, eu falei, Espírito Santo, não tem outro texto para eu meditar, não? Eu vou começar a meditar num texto que tem essa iniciação, esse início de alguém devastado. Aí eu disse assim, não, vamos ler o texto completo. Aí eu li que estava escrito lá, Samá, se o telão colocar aqui vai ficar mais claro para nós. Aí estava lá, Samá, vírgula, filho de Agé. Ali, ó, filho de Agé. Eu falei, então, bora estudar sobre o pai dele. E, irmão, aí eu mergulhei. Mergulhei na história do Agé e pontuando, pesquisando e tal, descobri que o Agé era pai de Samar. Me diz um feito do Agé. Que marco ele teve na historicidade? Nenhum. A citação a respeito do Agé só diz que ele era o pai de... Eu falei, meu Deus do céu. Se estava ruim, piorou. Só que aí você vai nos elementos da hermenêutica e continua lendo. Filho de Agé, pastor, se o camarada tinha o significado desse nome, era filho desse rapaz, alguma coisa tem na origem, na cidade que ele morava, na terra que ele é oriundo. Aí o texto diz para nós que ele era quê? Ararita. Então, se ele era ararita, ele era de Ará. Aí você vai para a geografia. E na geografia das terras você percebe que em Ará não aconteceu nada. Não tem um marco agrícola. Não tem um marco de feito marcante. Falei, pronto, rapaz. Falei, Espírito Santo, vou para outro texto. Como que eu vou aplicar e estudar isso? Ó,
camarada era? Samar, desolado. Filho de Agé, ninguém. Ararita, lugar nenhum. Aí o Espírito Santo diz, lê ao contrário. Eu falei, beleza, vamos ler ao contrário então. Ele era de lugar nenhum, filho de ninguém, vazio de si. Eu falei, opa. De lugar nenhum, filho de ninguém, vazio de si, mas era valente? De lugar nenhum, filho de ninguém, vazio de si, mas tem 2 versículos dele na Bíblia? De lugar nenhum, vazio de si, filho de ninguém, e nós estamos falando dele aqui? Eu disse, e aí, Espírito Santo? Ele ministrou, iluminou minha mente para dizer, pode dizer para quem quer ouvir, que o céu nunca analisa currículo, não quer saber de onde vem. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. O céu não precisa saber de onde você é filho de quem, é gente de onde, ou o que traz no seu contexto. O céu só quer dizer, quer ser treinado? Quer recomeçar uma história? O céu conhece o currículo e sabe onde foi encontrado, lá na caverna de Adulão. Mas tem 2 versículos que tratam a história dele. Eu vim falar para alguém aqui esta noite. Deus pode lhe usar. O céu pode lhe usar se você aceitar esse chamado para dizer assim, ó, não, pastor, eu sou mais martirizado com o meu currículo, pelos rótulos, na verdade eu sou estigmatizado, eu sou rotulado. Aí Deus desce na casa para dizer, hoje eu apago o teu passado, hoje eu escrevo uma nova história, hoje tem oportunidade do céu descendo para alguém. Deus vai lhe usar para escrever uma história a teu respeito. Quem pode louvar o nome de Jesus? Ok. Aí eu disse assim, não, aí ficou bom. Só que quem aqui já ouviu alguém dizer assim a respeito de outrem? Fulano? Aquilo ali, sabe quem ele é? Ninguém. Aí bota o nome antes, né, irmão? Aquilo é ninguém. Já viu alguém dizer isso? É doloroso ou não é? É. Ainda mais quando alguém chega e fala assim, qual é o teu sobrenome? Você é gente de quem? Você veio de onde? Onde você mora? Que hoje a sociedade avalia por onde mora, sobrenome, veste o quê? Que história tem? Já pensou? Samar, você é filho de quem? Agé. Nasceu onde? Ará. E você estava onde? Caverna de Adulão. Irmão, que currículo ruim. É por isso que Jesus chegou e disse, vinde a mim. Quem está cansado e eu? Quem é que vai chamar cansado e sobrecarregado? Quem é que gosta de andar com alguém cansado? Quem gosta? Hein? Quem é que gosta de andar com alguém sobrecarregado? Ninguém, só Jesus mesmo. Eu estou falando com alguém agora que fere, lhe dói. As pessoas dizem assim, você é um ninguém. Só que aí é que fica bom. Por que fica bom? Porque quando alguém diz que você é ninguém, Jesus é o único alguém que se fez ninguém para transformar em alguém o ninguém que eu era. Eu estou falando com alguém agora. Eu não quero saber, nem Jesus nunca quis, de onde você veio, de o que você fazia. Eu só sei dizer, esta casa é casa de recomeços. Pastor, eu tive uma vida perdida, uma vida encavernada na droga, uma vida encavernada no vício. Papai morreu no álcool, minha vida é destruída. Aí alguém me convidou para vir na CCR e eu cheguei. E se você chegou no lugar certo, porque Jesus tem uma nova história para escrever contigo. Mas olha só, filho de Agé, o Ararita, aí começa o cenário. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Quem que eram os filisteus? Inimigos cruéis, crudelíssimos, horrendos. Inimigos ferozes, audaciosos. O que eles faziam? Devastavam as terras, matavam os proprietários, tomavam posse.
E nessa incursão militar, eles vêm subindo, eles têm o propósito de quê? Tomar o campo de Lentilha, tomar as propriedades e acabou. Aí eu fiquei olhando o cenário, e por que um pedaço? Por conta das partilhas. Só você entender aqui, as terras foram divididas para as famílias e cada qual cuidava do seu pedaço. Ok. Aí você vai ver no versículo 12, que começa assim, ó. Este, pois, quem? Samar, se pôs no meio daquele pedaço de terra. Na última frase do versículo 11, diz que o povo fugia. Eu pergunto e você responde, o povo e o Samar? Não, ele se pôs onde? No meio. Aí eu pergunto para você, ó, já imaginou o povo fugindo e gritando assim, ó, Samar! Filisteu está subindo, hein? Os caras feroz, eu sei. Cruéis. Vai matar todo mundo. Você não vai, não? Não, ou não. Eu vou ficar. Aí alguém poderia pensar assim, você vai ficar em honra ao teu pai? Agé? Você vai ficar em homenagem, em honra, em memória aos seus araritas? Você vai ficar porque alguém ficou por você? Vai ficar porque alguém lhe fez algum favor? Essas perguntas que eu fiz para o texto. E eu entendi que o Samar ficou porque ficou. Ninguém ficou por ele. O Samar ficou porque entendeu que era tempo de ficar. Eu disse, Espírito Santo, e aí? Aí o Espírito Santo diz, diga para quem está lhe ouvindo, que tem momentos na vida que você vai ter que ficar sem ninguém ter nunca ficado. Porque tem gente que é assim, né? Ninguém fez, ninguém foi, ninguém não sei o quê. Ué, irmão, você vai viver agora nesse tomar lá da cá? Sendo que a vida está lhe dando uma oportunidade. Aí teve um diálogo entre 3 pessoas. Quais, pastor? A água, o fogo e a oportunidade. Aí os 3 conversando. Aí a água perguntou assim, ô fogo, como é que você aparece? Aí o fogo falou assim, eu apareço quando as pessoas, por exemplo, triscam 2 pedras assim, uma na outra, aí eu apareço nas faíscas. Legal. Ô água, e você aparece quando? Eu apareço quando chove. Eu apareço nos rios, eu apareço nos lagos, eu sou água. Aí os 2 perguntou assim, e você a oportunidade? Ela falou, eu estou sempre passando. Eu estou sempre passando. Pastor, isso é meme? Não, isso é história do livro do Ibade sobre epístolas paulinas. Por que eu estou falando isso para o coração de alguém? Porque é Deus dizendo para o seu coração hoje. Aproveite a oportunidade de ficar sem ninguém ter ficado. De fazer sem ninguém ter feito. De falar sem ninguém ter falado. Eu estou falando para alguém. Esses dias minha esposa falou assim, eu sempre prego para as mulheres da igreja. Sou eu que sempre prego. Você vai pregar um dia para as mulheres da igreja. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá falar sobre as madres da Bíblia. As mulheres que geraram. Eu falei, hoje eu quero falar sobre 2 madres. A madre de Eva e a madre de Maria. Aí eu falei sobre a madre de Eva. Que Eva gerou quantos filhos? 2, que a Bíblia diz. Quais o nome deles? Caim e Abel. Por que falar da madre de Eva é importante? Porque hoje, você sabe, lá em casa foi assim, irmão. O quê? Quando Carol nasceu, em 2009, minha mãe morava longe, quem que chegou lá em casa? Minha sogra. Chegou lá e falou assim para minha esposa, não é assim que faz. Não, você tem que fazer isso aqui. Aí minha esposa falou assim, ô mãe, aí minha sogra falou assim, eu já tive você e sua irmã. Eu sei como é que é. Normal. Toda sogra é assim. Toda irmã mais, assim, 40 mais, 50 mais, 60 mais, vai dar opinião ou conselho para as mocinhas, para as irmãzinhas que estão gestantes. É ou não é? E qual é o problema nisso? Nenhum.
Sabe o que é interessante? Eva não teve sogra. Quem que falaria para Eva? Não é assim que troca o Caim. Quem que falaria para Eva? Cuidado com a papinha do Abel. Aí, quando eu comecei a contar isso aí, as irmãs começaram a rir e tal, beleza, esse ambiente descontraído de igreja, normal, normal. Aí eu cheguei num ponto e falei assim, percebeu? Que Eva é o exemplo para nós de uma mãe que não teve exemplo de mãe. Por quê? Porque nem tudo na vida você vai ter um exemplo. Estou falando com alguém que está sozinho na igreja. Não tem um da sua casa aqui. Estou falando com alguém que nem conheceu o pai, nem conheceu a mãe, cresceu em famílias assim, ó. E agora, só porque teu filho, só porque você não teve, teu filho não vai ter. Só porque você não foi, teu filho também não vai. É o Samar ensinando para nós. Ninguém ficou, eu vou ficar. Ninguém falou, eu vou falar. Ninguém fez, eu vou fazer. Então você pare com esse negócio de conduzir sua vida no presente olhando para o passado. Conduz sua vida, eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém agora. Deus desceu na casa agora para dizer, você vai seguir sua vida debaixo de um propósito estabelecido do céu na terra. Eu estou sentindo graça para dizer isso. Hein? O que vai conduzir sua vida não é o teu ontem, é o que você recebe hoje para viver o amanhã. Marca isso, pelo amor de Deus, na mão do irmão. Escreve na mão do irmão. Pega a mão dele e escreve. Lá na igreja eu falo para os irmãos assim, não escreve no papel não, escreve na mão do irmão. Olha só, o Samar ficou sem ninguém ter jamais ficado. Aí eu pergunto e você responde, quem ficou com ele? Ninguém. Ele ficou só. Repita comigo, Samar ficou sozinho. Tá. E o povo? Fugiram. Irmão, vamos ser sinceros agora, cá para nós. Se você visse o povo indo embora, qual seria a sua vontade? Embora também. Ué, está todo mundo indo? Se está todo mundo indo, bora também, é ou não é? É, só que mamãe já dizia lá atrás para você, pronto. Pastor, esse versículo devia estar na Bíblia, viu? Essa frase deveria colocar lá no livro de acrescentares. É uma frase assim, extraordinária. Não, você não é todo mundo. Olha que versículo maravilhoso. E o Samar ensina para nós, está todo mundo indo. Eu não preciso ir. Você não precisa ir porque está todo mundo indo. Você não precisa falar porque está todo mundo falando. Sabe como é que chama isso no aspecto social? Adesão coletiva ou efeito manada? Eu trabalho na área da saúde mental e aí eu atendo muita gente que traz assim questões de ordem social e psicossocial na real. E aí a ambiência, a sociologia diz que nós somos a média das 5 pessoas que estão no nosso entorno. Então é tendencioso, é propenso você fazer o que todo mundo está fazendo. É natural. Só que a mulher, o Samar ensina para nós, não, eu não sou todo mundo. Samar, você vai ficar? Mas está todo mundo indo. Vão? Eu não sou todo mundo. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo, Toniel, você percebeu que está na hora de pessoas assumir a responsabilidade da própria vida? É tão interessante pensar isso, porque tem dois apóstolos de Jesus que são assim, extremamente diferentes do ponto de vista comportamental. Um é o Pedro, o outro é o João. Tem outros, mas esses dois. Então pense comigo agora. Olha o que João escreve na segunda epístola, no versículo 8, da carta única, segunda carta. Olha que classe do João escrevendo. O João escreve assim, olhai por vós mesmos para não percais o que tendes ganhado. Antes recebais o inteiro galardão. Olha que classe, irmão. Quem escreveu isso? João. Eu fico imaginando o João escrevendo a mesma coisa.
O Pedro escrevendo a mesma coisa. O João escreve assim, ó, olhai por vós mesmos, para que não percais o que tendes ganhado, antes recebais o inteiro galardão. Se é o Pedro escrevendo isso, o Pedro escreveria assim, ó, vá cuidar da sua vida para não perder o que Deus lhe deu, cabeção. Ponto. Porque tem gente que só entende assim. Então entende algo, está todo mundo indo embora. Você não precisa ir. Por quê? Porque a terra é sua. Então, se a terra é sua, quem decide abandoná-la é você e não a opinião dos outros. Sabe quem é que vive de opinião dos outros? Político. E é normal, todo político precisa da voz da população. Vox populi. O político tem que saber o que a população está falando sobre ele. Porque é a população que vai votar nele. Você que não é político, cuida da sua vida. Lava a tua louça. Aí não é político que fica cuidando da vida dos outros e querendo saber o que os outros estão falando sobre você. Não, irmão. Você sabe o que é a opinião do outro? Opinião do outro. E mais nada. O que o Samar está fazendo para nós, Eutoniel? Este é o teu momento de viver o zelo e o cuidado da sua vinha, ou do seu campo de lentilha, da sua terra. E o Samar ficou. Só que o que mexe comigo é que ele ficou só. E ficar só não é legal. Porque ficar só dá aquela sensação do abandono. Só que é melhor estar só e não se abandonar do que com pessoas do lado querendo ir embora. É melhor estar só com você, inteiro e pleno, do que com alguém do lado covarde, vendo todo mundo embora e dizer, vamos embora também, vamos embora também, vamos embora também, vamos embora também. E nós somos seres gregários, nós somos seres sociais. Cristão é para ser, cristão é para amar o próximo. Cristão é para viver em família. Só que tem gente que não entende o amor ao próximo com uma entrega e dependência total das emoções para o outro. Isso é carência afetiva. Você precisa ter um relacionamento contigo. Olhar para o espelho e falar, e aí, rapaz? Está ficando? Está fortalecido? Está com propósito? Aí você vive esperando adesão, aceitação, aplauso. O Samar falou, não, eu vou ficar. Vou ficar e boa. No versículo 11 da última parte, há uma pluralidade indo embora. No versículo 12 inicia uma individualidade ficando. Quando ele ficou, Samar está todo mundo indo embora. Fico. Só que esse negócio de ficar sozinho, irmão, mexeu comigo. Por quê, pastor? Porque eu fui para a Bíblia e comecei a ver que o meu Deus e o teu Deus nunca teve problema de usar um exército ou de usar um só. Eu pergunto e você responde. Deus usa 10 mil? 10 milhões? 1 milhão? E se não tiver? Ele usa quem? Por exemplo, quantas pessoas estavam com Moisés quando Deus falou com ele em Êxodo 3 e sobre a sarça apareceu o anjo e disse, Moisés, tira o sapato dos pés. Quem estava com Moisés? Ninguém, só ele. Quem estava, por exemplo, com Elias dentro da caverna quando Deus falou assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Quem que estava? Só ele. Quem que estava, por exemplo, com João na ilha de Patmos quando Deus trouxe as revelações do Apocalipse? Quem estava com ele? Só ele. Então Deus tem problema de falar com uma pessoa só? Não. Aí eu olhei para a Bíblia e comecei a pensar numa numerologia. Se você pensar no número, expressivo, por exemplo, quantos homens, eu pergunto e você responde, tá legal? Quantos homens Gideão chamou
na primeira demanda para guerrear. 32 mil. É muito ou é pouco? É muito ou é pouco? Muito. Ô, pastor, 32 mil, meu pai, que legal, uau, tal, beleza. Na primeira seletiva, quantos foram embora? 22. Sobrou quanto? 32 tira 22, sobe 1, rede quadrada de 3, 4, 5. Sobrou quanto? 10 mil. 10 mil é muito ou é pouco? O que Gideão poderia dizer? Ei, Jeová, fica em paz que tem bastante ainda, hein? 32 não quiseram, 22 mil foi embora, ainda sobrou quanto? 10 mil. Aí Jeová podia falar, uau, ufa, ainda bem, meu Deus do céu, já pensou? Já pensou se tem ido embora todo mundo? O que eu ia fazer? Não, Jeová ficou tranquilo. Por quê, pastor? Porque se 32 não quiser, 10 mil vai querer. Lá no final da conta, você vai ver que sobrou quanto? 300. Também não tem problema nenhum usar 300. Eu fiquei pensando nisso, pastor Marlon. Eu fiquei pensando assim, ó. Se tiver 32 com Gideão, Deus usa. Se 22 mil for embora, sobra quanto? 10 mil. Deus também usa. Se 32 não quiser, 10 mil fica. Aí Deus usa. Pastor, vai que 10 mil também não fica. E de que Deus faz? Se 10 mil de Gideão não quiser, Deus usa, por exemplo, aqueles 7 mil que não se prostraram diante de Baal. Lembra quando Elias pensou que era, só tem eu mesmo, hein? Deus falou, não, Elias, fica na sua aí, porque eu ainda tenho 7 mil. Aí, pastor, 7 mil é um número bom. Pastor, e se não tiver 7 mil para Deus usar, o que é que Deus faz? Aí Deus usa aqueles 5 mil, por exemplo, que se converteram na segunda pregação de Pedro. E, pastor, se não tiver 5 mil, Deus usa os 3 mil que se converteram na primeira pregação de Pedro. Pastor, se não tiver os 3 mil, aí Deus usa, por exemplo, aqueles 600 homens que foram com Davi reconquistar Ziglag. Pastor, se não tiver 600, Deus usa aqueles 500 irmãos que viram Jesus ser assunto ao céu, 1 Coríntios 15. E, pastor, vai que não tem 500. Aí Deus usa os 400 valentes de Davi, que estava lá na caverna. Pastor, se não tiver 400, aí Deus usa 300 com buzina, 300 com canto, 300 com dá. Lembra dos 300? Pastor, vai que não tem 300, aí Deus usa aqueles 120 que foram cheios do Espírito Santo lá de Atos capítulo 2. Pastor Toniel, e se não tiver 120, aí Deus usa aqueles 100 homens que não comeram na mesa de Jezabel, aqueles 100 profetas. Pastor, se não tiver 100, aí Deus usa aqueles 70 que foram em duplas de Mateus capítulo 10, em duplas foram pregar o evangelho lá de Jesus, a comissão, né, a grande comissão. Pastor, vai que não tem 50. Aí, se não tiver 70, Deus usa os 50 alunos da escola do profeta de Eliseu. Pronto. Pastor, se não tiver 50, Deus usa os 37 valentes de Davi. E, pastor, se não tiver 37, aí Deus usa aqueles 30 homens que junto com Ebed-Meleque, o etíope, tirou Jeremias da cisterna, jogando trapos e tirou Jeremias de lá. Não? Pastor, se não tiver 30, aí Deus usa os 12 apóstolos. E, pastor, vai que não tem os 12 apóstolos. Deus usa os 7 diáconos da igreja primitiva. Pastor, vai que não tem os 7. Deus usa as 5 virgens prudentes da parábola de Mateus 25. Pastor, vai que não tem 5. Aí Deus usa os 4 leprosos que bateu o pé na porta de Samaria e o pessoal pensou que era um exército. Pastor Tonel, se não tiver 4, Deus usa os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pastor, se não tiver 3, aí Deus usa 2. Aí ele começa bem lá atrás, ó. Aí Jeová começa lá no Antigo Testamento a usar 2. Ele começa a usar Moisés e Arão, Arão e Ur, Aholiabe e Bezaleel, Eudade e Merade, Elias e Eliseu. Aí vai para o Novo Testamento, Simeão e Ana, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé. Pastor, e se não tiver 2? Aí Deus olha para a CCR e fala assim, se tiver 1... Tem um aí. Então levante a mãozinha assim, ó. Bata na mão de quem está do lado e fala, se tiver só você, Jeová usa e bota para quebrar. Esse é o Deus da palavra. Esse é o Deus da Bíblia. Tem gente que fica esperando a massa, irmão, não tenho problema nenhum com massa, mas se a massa não vier, vai você só. Já viu aquele crente que fica assim, ó, quem é que vai estar lá? Ué, você, rapaz. Aleluia. Mas pastor, quem vai? Quem vai é você, só vai. Aí, só vai. E pronto. Aí fica legal porque o Samar ficou. O povo está indo embora. Ele ficou. Só tem um detalhe. O texto diz, este, pois, se pôs no... Se pôs no... Então, se ele pôs no meio, é porque tinha possibilidade de ficar onde?
nas extremidades, nos cantos, é ou não é? Só que você percebeu o risco de ficar na beirada? Pastor, qual é o risco de ficar na beirada? Que mais um passo está fora do caminho. Então o Samar foi para onde? Aí quando ele vai para o meio, alguém fala assim, ó. Você quer se amostrar? O Samar está amostradinho, hein, pastor? Ele vai para o meio para dizer assim, sou eu, hein? Não. Ele vai para o meio só para dizer assim, ó. Essa terra tem dono. Quando as pessoas veem você fazendo, quando o inimigo vê você vindo para o meio, não é para se amostrar, não. É só para dizer assim, ó, essa terra tem, revele o seu posicionamento em meio aos ataques do adversário. Se você usar uma palavra atualizada aqui, é a procrastinação de nunca vir para o meio, sempre ficar nos cantos. Mas está todo mundo indo embora, né? Mas já que ficou, vem para o meio. Você percebeu que já faz 6 meses que você está nessa igreja no canto? Vem para o meio. Desce as águas batismais. Vem para o meio. Envolva-se no departamento. Vem para o meio. Comece a orar pedindo o batismo do Espírito Santo. Vem para o meio. Comece a participar mais da igreja. Vem para o meio. Começa a se envolver com o trabalho. Vem para o meio. É isso que eu estou falando para o coração de alguém. Ué, pastor, o senhor está me doutrinando? Não, eu só estou dizendo para você que você não vem no culto de doutrina. Jesus te pega no janeiro profético mesmo. Mas para dizer para o seu coração, é noite de você sair das beiradas e vir para o meio. Deixa eu dizer uma coisa aqui para alguém. Já que você está, vem. Já que ficou, vem. Já que ficou, pega a espada. Já que ficou, vem guerrear. Já que está aqui, chega, vem para o meio. Diga para o irmão do lado, já que está aqui, vem para o meio. É para dar glória, dá glória. É para aleluia, dá aleluia. É para pregar, prega. É para ofertar, oferta. É para dizimar. Aí não. Aí o cabra vem. O cabra está num pedaço de terra. E fica onde? No canto. Que hora que vai acabar esse culto? Onde ele fica? No canto. Mas oferta todo 12 dias ofertando. Ele está na terra e fica onde? No canto. Nossa, mas está muito alto esse som. É esses tipo, configurações e perfis de pessoas que ficam no canto. Aí eu vim dizer para você que tem um convite. Vem para o meio. Pastor, o que é que eu faço? Só venha. Só venha. Pastor, o senhor está me cobrando? Não, estou lhe orientando. E ele veio para o meio e defendeu. E feriu os filisteus. Só que aí fica muito interessante porque a última frase, né? E eu tenho 7 minutos. A última frase fala assim, ó. E o Senhor operou. Então, posso pensar com você. Os teólogos me perdoem. É só uma mente nervosa pensando. Parece que eu estou vendo Deus no trono, sentado no trono. E um anjo chega e fala assim, Jeová, pois não. Dizia para o senhor uma coisa. Tem uma incursão militar lá embaixo dos filisteus? Sim. Rapaz, e assim, Jeová, os caras são cruéis. E daí? Então, e daí que está todo mundo indo embora? Só que tem um rapaz lá que não foi embora, não. É mesmo? É. E aí, quem é ele? Aí ele é filho de Agé, Ararita. E ele ficou? Jeová, ficou. Ficou e os filisteus estão vindo e ele está defendendo e está ferindo o filisteu. E só que são muitos filisteus. É uma multidão que se juntou. E quem ficou com ele? Não, ele está sozinho. Aí, Jeová, a gente estava tendo uma ideia aqui. E não precisa incomodar, não. Mas por que não? Porque a terra dele não é uma terra grande. É um pedaço. Então, envia aí um anjo. Pode ser um anjozinho tranquilo, de boa. Um anjo só dá conta. Até porque não é uma terra inteira. É um pedaço. Então, se é um pedaço, manda um anjo aí, de boa.
Aí o texto diz para nós que não teve anjo, não. Quem veio? Aí parece que veio Jeová se levantando do trono e os anjos dizendo: onde é que o senhor vai? Eu vou. Mas Jeová, o senhor vai descer? Uhum. Mas Jeová, é só um pedacinho. Aí Jeová ensina para nós. Irmão, eu fiquei lendo esse versículo, o Senhor operou. Eu fiquei lendo esse versículo mais meia hora. E Deus iluminou minha mente para dizer: Toniel, diga para quem está te ouvindo que o céu trabalha assim. Olha bem para o texto. O que é que o Samar defendeu? O Samar defendeu e o Senhor operou o Samar defendeu o Senhor operou Percebeu como é que o céu trabalha? O que, pastor? O céu nunca olha para cá e vê um pedaço. Jesus, maravilhoso. Quem sabe que é um pedaço é quem escreveu e nós que estamos lendo. Não tem propósitozão, chamado, não. Quem dimensiona, quem diminui, quem inferioriza, ou é o inimigo, ou as pessoas com o inimigo, ou você. Porque para Deus é sempre um propósito. Então, não, pai, não tem negócio de pedaço, não. Aqui de cima é assim: defendeu lá, eu desço. Defendeu lá, eu desço. Estou falando com alguém que talvez você olhe para o teu ministério e fala: pastor, eu sou um cooperadorzinho, um diáconozinho. O que eu faço aqui é tocar uma guitarrinha, um tecladozinho. Não sou nada. Jeová defende que eu desço. Defende que eu desço. E aqui eu encerro quando o texto diz assim para nós: e o Senhor operou um grande. O que é que tem depois da palavra livramento ali? Ponto final. E o meu professor sempre me dizia: Toniel, acabou o texto, acabou a mensagem. Eu vou pegar mais o quê, irmão? Acabou o texto, eu vou falar de quê? Então eu vim dizer aqui para você que nesses 2 versículos eu estou falando contigo 1h10. É para Deus dizer assim para você: fica que eu desço. Pastor, então o que é que eu faço? Permaneça. O mês de agosto não é o mês de fugir, é de permanecer na fé, é de permanecer no propósito. Escute-me, as propostas virão, o inimigo vai subir, os filisteus vão vir de todos os lados. E os filisteus da atualidade, eles estão internetizados. Filisteu vem pelo WhatsApp, filisteu vem pelo direct, filisteu vem pelo Messenger, filisteu vem pelo Twitter, filisteu vem pelo SMS, filisteu vem pelo Orkut, filisteu vem pelo MSN. Irmão, filisteu vem sempre. Vai vir no trabalho, vai vir na igreja, vai vir na sua mente, vai vir e vão subir querendo o seu pedaço de terra. Você vai dizer não. E pode alguém que está fugindo dizer assim, mas você vai sofrer tudo isso sendo que é só um pedaço? Você vai dizer assim, é pedaço, mas é. Essa vida que Deus te deu é muito valiosa. Essa chamada que Deus te deu é valiosa. Esse propósito que Deus te deu é valioso. Esse ministério que Deus lhe deu é valioso. Custe o que custar, permaneça na fé. Não negocie, não fuja. Pastor, o que é que eu faço? Fica e defende, que Deus opera. Um grande livramento. Eu tenho mais 50 segundos. Dá um tom para mim aí, maestro. Esses dias cantaram o hino na igreja assim, ó, escute. É uma adaptação minha, tá? Dá o tom? Qualquer tom. Você está em que aí? Sol. Eu gosto desse tom. Sol maior.
Não, pode dar um sol lá, pode dar um lá. Sobe um tom. Ó, esses dias alguém cantou uma música, eu disse, olha que coisa legal, né? É muito simples, vocês conhecem, é assim, ó. Tem coisa boa chegando. Escute. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. O que importa é que eu permaneci. Vem, batera! Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. E o que importa é que eu... Segura! Eu não fugi.